Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Duda Fímulo Toste de Miracema, atualmente conselheiro municipal de cultura do segmento de patrimônio. Hoje nós teremos como convidados a atriz bonequeira do Teatro Trio de Três, Cleise Campos, de São Gonçalo, que é atualmente coordenadora de fomento da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Ela tem um vasto currículo e experiência na área cultural. Ela tem artigos publicados com Mary Del Priore, Cássia Frade, Lia Calabre e Maria Amélia Curvelo. É uma pessoa de um vasto currículo na área de cultura. Estaremos conversando também com o professor doutor Daniel Paiva, da UF de Santo Antônio de Pádua, que foi meu orientador no projeto de mestrado e também é líder do Grupo TEC, Tecnologia, Educação e Cognição. Então, boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, pela disponibilidade do tempo, para que a gente possa fazer essa live e, além da gente transmitir a nossa experiência, a gente também tratar um pouco de vários assuntos que estão aí em voga na cultura. A cultura, mais do que nunca, prova a sua importância diante dessa pandemia, né? Que é a cultura que está contribuindo para que nós consigamos fazer o isolamento social, para que a gente consiga ter uma relação melhor dentro da nossa família, né, através das lives dos artistas, do edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Cultura Presente nas Redes. Mas eu vou conversar falando com a Cleide e a gente vai fazer assim uma breve relembrança, vamos dizer assim, da nossa experiência com o Conselho Estadual de Políticas Culturais. A Cleise foi presidente no biênio 2016-2018 e o Conselho, nós tivemos uma grande atuação na ocasião por conta da Lei do Sistema Estadual de Cultura e do Regimento Interno. Enfim, Cleise, conta para nós o que ficou para você dessa experiência da presidência do Conselho. Boa noite, Duda Tostes, uma satisfação estar aqui. Agradeço muito a oportunidade da troca, da fala, do aprendizado em conjunto, né? Porque o exercício do diálogo é sempre um momento especialíssimo de aprendizado. Professor Daniel, também agradeço e parabenizo pela presença aqui. Acho que cada um soma uma trinca razoável de currículo, né? Eu acho que o nosso investimento acadêmico, ele caminha com a nossa própria condição de doação, de cidadania cultural, né? Eu acho que cada uma pessoa envolvida com a cultura e com a educação, que promove esse investimento, ele devolve para a sociedade. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar junto com vocês dois, onde eu posso aprender mais um pouco. O Duda toca num assunto que é muito especial, né? A gente vinha de muitos anos aqui no estado do Rio de Janeiro, querendo ver instalado o nosso Conselho de Cultura do Estado, né? Acompanhamos o longo processo de discussão do plano estadual, que acabou culminando com um conjunto maior, além do plano, foi aprovado também, por assim dizer, outras peças, né, que deram origem ao nosso sistema estadual de cultura. E o Conselho é uma delas, uma peça estruturante, que justamente dá lugar e vez para a composição paritária de diálogo entre poder público e sociedade civil. Em 2016, por obra e graça da aprovação da lei, em julho de 2016, nós tivemos um processo muito rico de eleição, passando por todo o rito, né, obrigatório, com um pleito aberto para as pessoas se candidatarem, as eleições dos conselheiros regionais, que pela primeira vez se deu no Estado, foram todas presenciais. Então, a Secretaria de Estado de Cultura circulou pela Noroeste, Norte, Serrana, Baixada Litorânea, Leste Fluminense, Capital, a Baixada Fluminense, o Sul Fluminense, o Médio Paraíba e a Costa Verde. Cada um elegendo representantes num processo muito democrático, muito transparente. Na ocasião, contamos com a observação representantes da LERJ, da Comissão de Cultura da LERJ, do Ministério da Cultura, né, respaldando tudo
para que a gente tivesse todo aquele procedimento de eleição bastante legítimo. Tudo gerou uma ata, retratos, fotos. Eu lembro que o Duda teve uma votação muito expressiva e saiu aí eleito da sua regional Noroeste, né? Uma região que é grande. Somos Teve 13 lá municípios. isso, então, e teve lá uma aclamação, teve outros candidatos, outros concorrentes, e num pleito muito democrático, ele saiu eleito, e como assim se sucedeu nas outras 9 regiões, né? A lei estabelecia eleição para o presidente entre seus pares, quer dizer, os 16 membros da sociedade civil, mais os 16 membros do poder público, estariam elegendo um nome para conduzir os trabalhos, e, e eu tive a satisfação de ter sido eleita presidente, né? Para mim foi uma honra, porque, claro, é um registro que a gente carrega para a vida toda, né? Tem um amigo meu que diz que ex é para sempre, né? Então, acho que essa satisfação eu posso agregar para mim, porque, na verdade, o Conselho ele é um exemplo muito grande de exercício democrático, num país que sempre foi muito marcado, ainda mais para nós da área da cultura, um país que sempre foi marcado pelo dirigismo, pela exclusão, pelo autoritarismo, né? Então, depois da Constituição de 1988, pelo que a gente viu de avanços no trato da política cultural no governo Lula, principalmente na gestão do Gilberto Gil, onde essa escuta com a sociedade civil foi aberta, onde o Seminário Cultura para Todos inaugurou um momento novo de discussão de política cultural, que culminou com as conferências nacionais de cultura, a eleição de conselhos paritários, né? Porque a gente tinha no Brasil conselhos ainda da época dos militares, que eram pessoas indicadas, recebiam até um pagamento, né? Geralmente tinham muita ligação com o poder público, eram amigos, né? Ou do governador, ou do prefeito, ou do secretário de Estado, ou do presidente da República. Então, o que a gente viveu no Rio, em 2016, elegendo um conselho, foi um grande exercício de prática democrática, onde o exercício do conceito de cidadania cultural foi muito evidente. Isso ficou muito forte quando, em novembro do mesmo ano, quando o conselho tomou posse, nós fomos surpreendidos com a extinção, um decreto de extinção da Secretaria de Estado de Cultura. E o Conselho entendeu que defender a permanência da Secretaria era defender aquela estrutura de política pública de cultura que a gente vinha implantando, que o Conselho, inclusive, fazia parte. E, de maneira muito coesa e aguerrida, o Conselho liderou uma grande campanha, né, o famoso Fica-Sec, não só trazendo deputados para defender a permanência da secretaria, mas principalmente envolvendo a sociedade, envolvendo o setor cultural, para mostrar que a cultura valia a pena, que a cultura era importante, que nós tínhamos uma lei para instalar, que nós tínhamos um plano estadual de cultura para aprovar e fazer cumprir, que tínhamos aí um fundo estadual de cultura para receber dinheiro, para ser regulamentado, né? E foi uma intensa campanha que durou quase 40 dias, e acho que marcou a gestão daquele conselho, porque a secretaria permaneceu, o governador desistiu de extinguir a pasta, e dali para cá, a gente brinca, né, Duda, que os deputados descobriram a Secretaria Estadual de Cultura. Verdade. E ela passou a ser até cobiçada pelos parlamentares. Então, eu acho que o que eu tenho de maior registro do tempo do Conselho foi a assimilação que muitas lideranças culturais tiveram da importância desse organismo que estabelece a possibilidade da participação social, do controle social, para que a gente possa avançar justamente no trato da efetivação de políticas culturais. Não é um processo rápido, não é um processo que se faz em 2 tempos, mas tem que começar a fazer, né? Inclusive, assim, em relação a essa questão do processo democrático, e a gente tem certeza que também foi emblemático, porque nos 2 anos seguintes, o nosso amigo Ivan Machado, representante da sociedade civil, entrou na presidência do Conselho, estabelecendo toda essa relação do poder público com a sociedade civil, né? Muito bem lembrado, Duda, porque eu ocupei a cadeira representante pelo poder público, é assim que está estabelecido na lei, 2 anos poder público e 2 anos sociedade civil,
e logo ao fim da gestão que eu ocupei com o querido Écio Salles, faço aqui uma Sim, referência ao vice-presidente, né, que a sim, gente perdeu no ano passado, numa morte infelizmente. muito repentina, e aí teria a composição da mesa diretora já na conta da sociedade civil, quando o Ivan foi eleito, um músico da Baixada, que também teve um papel muito marcante, muito apaixonado, né, um artista nato, também na presidência do Conselho. E teve disputa, né, Duda? Teve uma É, disputa em disputa acirrada. democrática, Nós tivemos a nossa acirradíssima. companheira Geisa Quete também, filha do Geisa, Zé Quete, que foi vice-presidente dessa isso, gestão no período, né, da Ivan, sociedade isso. civil. Ótima Então, assim, lembrança. de imediato, também naquela época, estabeleceu-se o entendimento que ninguém melhor do que você para assumir a presidência do Conselho, porque você tinha encaminhado todo o processo de eleição no Estado, acompanhou tudo de perto através da Superintendência de Políticas Culturais e estabelecendo aí todo esse mapeamento, né, dos agentes culturais. Nós tivemos, eu participei em outras regiões, nós tivemos, assim, um grupo muito gratificante, um grupo muito expressivo de pessoas no momento em que a cultura começou a se movimentar em prol do que, na verdade, é o valor que a cultura tem na sociedade. Exatamente hoje, foi publicado no Diário Oficial o ato da Secretaria de Estado de Cultura, da Resolução SESEC número 94, no Diário Oficial número 155 do dia de hoje, nas páginas 17, 18 e 19, as regras estabelecidas para a eleição no próximo Conselho Estadual, que vai ser uma eleição virtual. Você acha que essa dinâmica, a gente, de certa forma, entende que a pandemia ela provocou essa questão da maioria das ações serem realizadas, né, através da internet, através das redes sociais, mas eu queria, pela sua experiência, vasta experiência, saber o que você acha assim, dessa questão da outra eleição, que foi itinerante, foi presencial, com a participação, como você disse, de vários órgãos ligados à cultura no estado do Rio de Janeiro, e agora uma eleição virtual. Nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, né? O cenário da pandemia, que a gente não tem quando precisar, de fato, o momento que a sociedade vai estar segura, vai poder, inclusive, estabelecer o trato de estar junto, de estar perto, de modo seguro, ela tem imposto alguns indicativos, né? Eu acredito que o ideal, sem dúvida nenhuma, seria a construção desse processo eleitoral presencial, porque você tem uma dinâmica muito mais, digamos, real, né? Você tem como garantir um debate ao vivo mais efetivo, as pessoas podem, inclusive, se colocar de modo mais emblemático, mas a gente tem que considerar justamente esse momento da excepcionalidade. A gente tem um decreto no Brasil que vigora a crise sanitária até 31 de dezembro. No Estado, a gente atravessa também um decreto na mesma condição. Então, eu acho que isso fica muito na conta da decisão política, tanto do gestor, que responde pela pasta, como também da instância da sociedade civil, né? Aqui no Estado, a gente está num momento um pouco delicado, porque justamente o Conselho já está com o seu mandato expirado, a partir de um imbróglio que culminou com essa antecipação desse fim de mandato, sem que esse procedimento de eleição tivesse garantido, né? Inclusive, um bom estudo de caso que aconteceu nos últimos 2 anos, um cenário que a gente já vinha alertando desde setembro de 2018, quando a última composição do Conselho tinha deliberado convocação de eleição, mas o secretário ele demorou, ele se alongou para dar vazão a essa tratativa, né? E houve aí um cenário que alterou um pouco o roteiro de datas,
daquele calendário que era previsto. Então, eu acredito, Duda e professor Daniel, que a bem de manter a legitimidade do Conselho, para garantir que o mandato se estabeleça em pleno cumprimento da Lei Aldir Blanc, porque a gente não pode esquecer que o Estado tem aí uma cifra de 150 milhões no Fundo Estadual de Cultura para acompanhar, para fiscalizar, não é? Membros do Conselho de Cultura do Estado têm assento no Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, têm assento no Comitê Gestor do Fundo. Eu acho que o expediente da eleição virtual, nesse momento da excepcionalidade, eu acredito muito que ele se aplica, Duda. Aqui na capital, onde eu estou respondendo pela coordenação de fomento, mas também estou na cadeira de conselheira municipal de cultura, indicada pelo secretário Adolfo Conder, então eu acompanho um diálogo muito intenso com o Conselho, nós estamos também optando pela eleição virtual, compreendendo que é importante que se estabeleça, não é, o mandato com a nova composição, os colegas já fecharam 2 anos de mandato, e todos compreendem a necessidade de chamamento de nova eleição. Então, eu acho que a gente tem que considerar a excepcionalidade, a pandemia alterou muita coisa nas nossas vidas, não só no trato pessoal, emocional, mas na dinâmica, né, da vida acadêmica, profissional, dessa nossa laboriosa movimentação cotidiana. A gente falando dessa dinâmica acadêmica, um dos nossos objetivos aqui também hoje é a gente, nesse bate-papo, estabelecer essa relação, né? Então, eu agora vou aproveitar a oportunidade e vou perguntar ao professor Daniel. O professor Daniel, né, assim, eu, a princípio, fui o primeiro aluno orientando dele que tratava especificamente de uma área da cultura, e a partir desse momento ele se envolveu e também participou da eleição para os delegados para a Conferência Estadual de Cultura, para a última Conferência Estadual de Cultura. Então, assim, também, como foi a sua experiência, professor, com a área de cultura, com essa questão de participar da conferência, estar na Conferência Estadual, enfim? Boa noite, Duda. Boa noite, Cleise. Prazer muito grande estar junto com vocês aqui e saber que através da educação, através de um instrumento público, a universidade pública me deixa acessar alguns locais que a minha área de formação não deixaria. A minha formação é toda na área de informática, de tecnologia, e a minha opção por atuar exatamente na área de ensino, na área de pesquisa, pós-graduação, extensão. A gente recebeu uma informação no departamento de ensino de que tinha o Centro Cultural aqui de Santo Antônio de Pádua disponível para que a gente pudesse utilizar, e a gente conhece muito bem quais são as questões mais complexas do sistema público, né, de burocracias e de dificuldades, e quando esse aparelho estava disponível, eu comecei a ir atrás, e logo que o Duda veio para assumir a direção de cultura, a gente conseguiu organizar a Semana de Museus em 2017, né? E foi um evento muito interessante, porque a gente conseguiu reunir, na ocasião, 750 pessoas da cidade, numa semana toda, com exposição de diversos projetos da Universidade Federal Fluminense, e com uma visita muito grande, inclusive professores levando os alunos e dizendo, olha, a gente vai passar rápido aqui, mas a gente quer conhecer os projetos e o material que está sendo apresentado, apesar de eles terem... da rede municipal, né? Exato, e foi um movimento para demonstrar exatamente a carência, mas a também grande oportunidade que a gente tem, né? E aí, um pouco depois, aconteceu a eleição, e uma das formas que eu vejo que é muito relevante de nós, como participantes do poder público, apoiarmos a questão da cultura, a questão dos professores e dos agentes locais, é exatamente tentando movimentar algumas coisas que estão ao nosso alcance, seja para dar voz, seja para fomentar algumas iniciativas, para apoiar mesmo, né? Porque, por exemplo, a Cleise acabou de comentar sobre a verba,
e tem um movimento que é extremamente relevante, eu acho que é importante a gente destacar aqui, que é essa eleição acontecendo presencial, tem um movimento grande de pessoas que vai para as reuniões locais. Essa eleição acontecendo à distância também precisa ter a representatividade, a voz, a participação, porque é assim que a gente consegue ser visto e conseguir esses fomentos, né? Conseguir esses apoios. Então, na ocasião da eleição, eu estava disponível na universidade, eu tinha me colocado como uma pessoa elegível e fui eleito. E uma das coisas que foi uma contribuição direta através do meu intermédio foi exatamente o transporte dos representantes da região para o conselho, né, para a conferência estadual. Então, é uma forma que a gente usa de ser a ponte e de ajudar e de oportunizar e de dar voz. E na ocasião, a gente precisou de vários contatos, teve um monte de imprevisto, mas felizmente conseguiu se fazer presente, conseguiu resolver e conseguiu ter representantes da região na conferência estadual para discutir, apresentar as demandas e conhecer e fazer essa rede crescer cada vez mais. Né? A nossa experiência especificamente com o projeto do mestrado, né, nós propomos um circuito de palestras e nos foi necessário realizar um recorte no Noroeste Fluminense, a princípio seria os 13 municípios, em função do tempo, da demanda que a vida acadêmica nos dá, a sua demanda de professor. Então, assim, você acha que nós tivemos um retorno importante com esse circuito de palestras, com esse trabalho, para a academia, para a cultura na região Noroeste Fluminense? Eu acho que teve uma iniciativa que foi interessante do Estado, que foi passar pelas cidades, instrumentando e instruindo as pessoas para que pudessem, por exemplo, concorrer a alguns editais. A gente participou em Itaperuna, inclusive, de uma das formações dessas. Infelizmente, a gente não conseguiu, durante o projeto de mestrado, nenhum tipo de fomento, principalmente com as características que a gente precisava de transporte, seja de transporte seu para a cidade, seja de transporte das crianças e dos adolescentes das escolas para cá, para a gente organizar um evento, organizar coisas do tamanho que a gente já tinha organizado em 2016 e 2017, mas no final das contas a gente alcançou, na minha opinião, com bastante êxito, porque no final do projeto foram 4 ou 5 cidades visitadas, 237 pessoas entre crianças, adolescentes e professores que participaram da formação, o que, na minha opinião, é muito interessante, porque um dos pilares fundamentais da educação é exatamente você não só apresentar o conteúdo, mas contextualizar e dar exemplos locais. Isso faz com que a criança valorize a região e aprenda muito mais, porque ela está vivenciando aquele ambiente. Então, certamente foi um projeto que ele me levou a diversos lugares onde eu não imaginava alcançar, mas que me deixa muito feliz e muito gratificado por a gente conseguir ser essa ponte, né, Cleise? Você muito mais do que eu, mas eu aqui em Santo Antônio de Pádua conseguindo ser essa ponte e tentando dar oportunidade, dar visibilidade e utilizar dessa máquina pública tão complexa, tão difícil, tão burocrática, para a gente poder favorecer. Agora, eu acho que uma das coisas é fundamental, a gente precisa que as pessoas se mostrem. Se a gente conhecer os dados e conhecer a realidade, fica muito mais fácil a gente poder ajudar e a gente poder direcionar. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais dessa conversa nossa precisa ser essa, de se mostrarem para a gente poder ajudar o quanto mais a gente puder, porque, felizmente, a gente tem algumas pessoas que estão muito dispostas a ajudar. Muito obrigado a vocês pelo convite. Nós estamos aqui, né, num trio Miracema, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo. A cultura está se mobilizando em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós recentemente concluímos um curso sobre a Lei Aldir Blanc e a Cleise, com toda essa bagagem imensa, eu vou pedir a ela que ela ressalte o que ela acha de mais importante a nível de informação, de orientação, que a gente deva deixar aqui para as pessoas em relação
a atuação de conselho com a Lei Aldir Blanc, com o cadastro de agentes e artistas, enfim. Fala para nós um pouco aí, Cleise, sobre a Aldir Blanc e as necessidades aí de prioridades, vamos dizer assim, de informações. Nós temos um momento bem singular, né? A pandemia está trazendo muita novidade num momento, num período que a gente vinha, já posso dizer, de uma certa ressaca, né? Os últimos 2, 3 anos não têm sido fáceis para o setor cultural. A gente está vendo vários movimentos de desconstrução, em alguns cenários até de ataque, né, às políticas de cultura, aos organismos da cultura. Faço eco também à própria educação, quando a universidade tem também recebido um conjunto, por assim dizer, de situações muito embaraçosas, né? Eu, como Duda mencionou, estou tendo a oportunidade agora de fazer um doutorado na UERJ, e a gente acompanha o dia a dia da universidade, da academia, e como tem sido imperioso manter a autonomia, a independência que a academia estabeleceu ao longo dos anos, e como, inclusive, um local de excelência para que a gente possa manter fortalecido esse pilar que é a própria educação, a própria cultura. Olha aí o trabalho do professor Daniel reverberando para o mundo da cultura, né? Onde a universidade ela vai para além muros. Isso é importantíssimo, num diálogo muito próximo com a cidade, né? Eu acho, inclusive, Daniel, que a gente, como pessoas da academia, a gente precisa incentivar muito isso. A integração cidade-universidade, né, é muito necessária, para que as pessoas não achem que a academia está distante, é um lugar longe, né, inacessível. O Duda, por exemplo, que é um gestor, um agente cultural, é um exemplo muito bom disso, mantendo essa relação próxima dentro da academia e sempre movimentando sua discussão acadêmica no seu espaço da cultura. E aí a gente chega a Lei Aldir Blanc, né? Ela foi concebida, foi pensada de maneira muito generosa. Para quem acompanha a política, viu que foi uma coisa assim surreal, 34 deputados federais que se despem das suas vaidades e conseguem compor um texto único, né? E aí temos uma autora, Benedita da Silva, porque ela foi a pessoa que apresentou o primeiro pedido de PL, escreveu na mesa diretora, e daí ela ficou autora da lei, que conta com mais 33 deputados federais, dentre eles a Jandira Fegali, que acabou escolhida relatora, e a Jandira costurou essa colcha de retalhos de modo impressionante. A lei Nessa diversidade toda do Brasil, né? Dos 34 deputados, dos 34 deputados que assinam a lei, nós temos 16 estados presentes. Isso é muito interessante. Dos nossos 27 estados brasileiros, né? Você tem uma conta altíssima de deputados federais representando diferentes estados nessa ação de socorro ao setor cultural. Porque a lei de emergência cultural é isso, que ficou apelidada de Lei Aldir Blanc, um socorro ao setor cultural, em reconhecimento à importância da cultura, em reconhecimento ao artista que trabalha, que está na base, que canta, que toca, que desenha, que costura, que borda, que faz poesia, né? Aos trabalhadores da cultura, aquela pessoa que não é famosa, o anônimo que está atrás dos bastidores, para que tenham aí 3 possibilidades de ter dinheiro. O auxílio emergencial de R$ 600, os subsídios para empresas, coletivos, grupos, com CNPJ e sem CNPJ, e ainda os editais, as chamadas públicas, né? E a pessoa vai escrever um projeto bem simples, bem compacto, para se submeter aí ao concurso. O Duda fala do que a gente tem de interessante na lei, o que ela tira para a gente de legado, de aprendizado. Eu acho que a concepção da lei é um grande legado. Quando houve um desabotoar de colarinhos e os deputados entenderam que era preciso socorrer a cultura, eu acho que daí já foi uma grande lição.
nesse Brasil de mais de 35 partidos políticos, né? Demonstrou que a cultura esteve na pauta nacional e tinha maturidade para que essa discussão fosse aprovada em tempo recorde. E, claro, o que aquilo que a Câmara dos Deputados acabou provocando nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Porque a gente viu o vereador discutindo a pauta da cultura, viu o deputado estadual discutindo a pauta da cultura. Então, eu acho que isso também é muito importante. A cultura tem entrado... o link dos sistemas também, né? Sistema nacional com estadual, com municipal. A cultura que entrou nessa pauta política partidária, que inclusive catucou o artista, que ele acha que ele não tem nada a ver com política, né? Então, eu acho que ele se deu conta de que aprovaram uma lei para ele, né? E ela tem uma estrutura muito sistêmica. Essa coisa de repassar dinheiro para o Brasil inteiro, sabe? Sim. De varre-saia aí, pertinho de Duda, até a capital, ainda que com valores diferentes, mas é uma ação sistêmica, justamente fortalecendo os sistemas de cultura, que é essa fala que a gente tem mantido nos últimos 18, 15 anos, para fazer valer a efetivação de políticas culturais de médio e longo prazo, né? Por mais emergente que seja essa lei, por mais que seja, obviamente, né, o caráter emergencial que ela traz para nós também situação de consequência. Ela está mexendo com as estruturas dos conselhos, ela está provocando as pessoas para organizarem comitês, ela está movimentando as cidades para se integrarem em fóruns, né? Os fundos municipais, estaduais, estão aí sendo, de novo, ressuscitados, os papéis estão saindo das gavetas. Então, a Lei Aldir Blanc, ela botou graxa numa engrenagem que estava enferrujada, né? Eu acho que isso é um bom simbolismo. Aquele carro potente que saiu na última década e que a gente achou que ia virar uma Fórmula 1 gigantesca, mas que de uma hora para outra parou, ficou sem combustível, né? Enferrujou quase, ficou muito tempo parado. E aí a Lei Aldir Blanc veio com essa condição de graxa, né? Eu gostaria de registrar como que tem sido bacana o papel do Fórum de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que aí está motivando as outras regionais que não tinham fóruns para se organizar. Pertinho do Duda, na região norte, né? Era uma região que não tinha fórum. A minha região não tinha fórum, o leste fluminense, né? Então, as 10 regiões hoje do Estado se organizando. O Rio, a capital, finalmente discutindo um fórum de cultura. Por quê? Para garantir assento no Fórum de Cultura do Estado, que está aí conversando com a secretária de Estado, inclusive na ausência do Conselho, que está agora vago na disputa de novos nomes para a sociedade civil. Então, acho que a Lei Aldir Blanc traz de legado esse diálogo muito importante que foi motivado com os parlamentares, com a sociedade civil, com o poder público, essa concepção sistêmica que ela tá trazendo de volta, dando esse polimento e essa graxa para um carro que estava meio enferrujado, e aí, na sua força e com a sua propulsão de execução, que exige uma movimentação tremenda do gestor público, ele está lá se vendo obrigado a ver o sistema de cultura e, principalmente, chamando a sociedade civil para tomar conta do processo, para fiscalizar, para acompanhar, para se colocar como representante, né? Para ver para onde que vai o dinheiro. Isso é fundamental. Quando a sociedade civil se situa do seu papel na condição de controle social, né, de participação social. Sim, inclusive nessas oportunidades de conversa com pessoas ligadas à cultura, eu tenho chamado a atenção dos fazedores de cultura para que eles participem ativamente dos cadastros, para que com isso a gente possa, além de mostrar a cara da cultura, a importância da cultura, também formatar os índices, né, do quantitativo de gente que trabalha com a cultura e que às vezes nem se percebe como um fazedor de cultura.
Nessa relação... Sim, só aproveitar o gancho para comentar sobre uma coisa, Duda e Cleise, que é o seguinte: normalmente, principalmente no Brasil, quando se fala em algum projeto, em alguma lei, as pessoas já remetem a outros valores e a algo que só grandes empresas e grandes corporações conseguem alcançar. E o que a gente tem visto nos últimos anos é exatamente um movimento de interiorização e de valorização das culturas locais e das manifestações que são menores, mas que nem por isso são menos importantes, na verdade, são mais importantes para aquela localização, e é exatamente a oportunidade que, através desses meios, a gente visualiza para os menores conseguirem algum recurso e fazerem um movimento, por exemplo, desse tipo de workshop. A gente tem algumas pessoas contempladas na nossa região com uma verba que não é uma verba alta, mas que conseguem dar voz para, por exemplo, o Romário, que é do folclore, chegarem e alcançarem várias pessoas e terem, como aconteceu na live que a gente fez, ele se colocar surpreso por não ter visto um vídeo que ele mesmo participa. Então, olha a questão de importância e de visibilidade que, com pouco, perante essas grandes... auto-reconhecimento, né? E às vezes é uma questão de sobrevivência, às vezes é uma questão de um pouco mais de alcance, às vezes é uma questão de não apenas passar de um familiar para outro, mas dar uma oportunidade para que a própria cidade conheça, para que a região conheça, o estado, e não apenas as grandes lives, os grandes shows, as grandes manifestações culturais, mas tudo o sistema tem funcionado. E isso fazem alguns anos, né, Cleise? Teve todo um movimento a partir do Plano Nacional de Educação, que ele desdobra para a cultura, e a minha aproximação com a cultura vem muito em cima a partir de 2012, com a lei que modificou tanto o funcionamento das universidades federais como dos institutos federais e mudou todo o financiamento nacional. Eu também já ia aproveitar a oportunidade, professor, para pedir para o senhor que fale um pouco para a gente sobre o Grupo TEC, que exatamente foi a ponte entre a universidade e outras atividades que também envolvem a cultura, que a gente já está se aproximando aí de um tempo razoável, e para a gente depois cada um fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Tá. O Grupo TEC é algo bastante simples. Ele é um grupo de pesquisa porque é um nome burocrático que a gente precisa registrar dentro da universidade, mas ele é uma forma de alcançar cada vez mais pessoas e de dar oportunidades às pessoas que merecem essas oportunidades. Então, por exemplo, o Grupo TEC ele surge em 2015, a ideia dele surge em 2015, ele oficialmente em 2016, e desde então, nesses 4 anos, quase completando 5 anos, a gente tem mais de 30 bolsistas, a gente tem um monte de capítulos de livro publicado, tem inclusive um capítulo de livro, Cleide, que é muito interessante. A gente recebeu um convite para participar de um livro, Dificuldades de Aprendizagem, nós podemos ajudar, só com coautores médicos, e o nosso capítulo foi o único com 4, 5 autores, onde tem um dos coautores que é um aluno de primeiro período do ensino superior. Por quê? Para simplesmente dar oportunidade a ele? Não, porque a gente precisava de uma linguagem o mais popular e o mais tranquila possível, para a gente tentar se aproximar um pouco. Então, o TEC é uma grande ponte para a gente dar oportunidade. E a gente apresentar, tendo como tecnologia minha área de formação, minha área base, educação nossa área fim, e cognição, porque a gente está falando de ser humano. Então, se a gente busca instrumentar o meio da educação e entender cada vez mais o ser humano, eu acho que o TEC ele se encaixa muito bem e ele é um grupo que vem para agregar e para gerar o máximo de oportunidades que a gente puder e para, de fato, desburocratizar, né? Então, a gente conseguiu um edital em 2016 que foram 450 crianças que participaram de uma competição de quebra-cabeças.
E com isso, com esse edital, a gente acabou comprando materiais que até hoje são utilizados para o próprio grupo, para a sobrevivência do grupo. Então, a gente consegue, através de algumas alternativas, sobreviver e gerar alguns resultados que são interessantes. Cleise, agora também como educadora, filósofa, o que você acha importante desenhar assim, para o público nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, Aldir Blanc, eleição de conselho, ou seja, a gente está aí nesse turbilhão de informações e coisas necessárias que a gente precisa estar envolvidos para que, né, como eu costumo dizer, que a cultura é uma coisa contagiante, que é quase uma doença também, um vírus, que depois que a pessoa é contagiada, ela não sara mais, como o professor Daniel já não vai sarar mais. Quem dera que esse contágio cultural fosse no ritmo do Covid, né? Porque aí a gente já não estaria com tanta preocupação, principalmente de que esses recursos da Aldir Blanc chegue à ponta, como a gente costuma dizer, chegue lá na pessoa, né, que honestamente e modestamente faz o seu saber cultural, como também em relação à educação nesse momento. Bom, eu tenho feito uma referência de 3 palavras que eu acho que casa muito com a educação. Cultura e educação, elas se misturam muito em alguns aspectos, né? Para além da própria condição apaixonante e viciante, né, Duda? Quem entra, fica, não tem jeito, né? É um ciclo que você acaba vivendo uma espiral que não sai dela. Então, a Lei Aldir Blanc, nesse momento que a gente vem atravessando a pandemia, que a gente fragilizou, né? Você vê muita gente fragilizada, a, a própria incerteza, as notícias, as pessoas que falecem, as pessoas que não resistem. Você vive uma situação de muita fragilidade, né? E claro que ainda convivendo com esse cenário de fragilidade, você ainda tem que tocar a vida, você precisa manter um ritmo, porque tirar daquele impacto inicial do mês de março e do mês de abril, tem aí o calendário, tem aí as tarefas. A rede virtual passou a ser a praça, passou a ser o bar, passou a ser a escola, né? A gente teve que inventar signos e símbolos muito rapidamente, né? Porque você tinha, na verdade, 2 comportamentos de equilíbrio. Manter o seu ritmo emocional frente à pandemia, o que ela estava trazendo, e manter o ritmo da vida, sob um novo comportamento, sob uma nova dinâmica. E, nesse momento, nessa história, tem a Lei Aldir Blanc, tem as nossas vidas. E 3 expressões me traduzem muito essa lei, que é a generosidade, a empatia e a humildade, né? Eu acho que se a gente viu um congresso inteiro discutindo isso, aprovando isso tão rápido, a gente viu a mobilização que foi criada no setor cultural, esperando que isso venha para tentar atenuar os problemas materiais, porque tem gente querendo a lei para pagar conta, para pagar internet, para ressarcir um dinheiro que gastou, mas tem gente esperando esse dinheiro para comer, para comprar comida, para abastecer a despensa, né? Então, a gente sabe que esse é um momento que a gente precisa viver, não é? Essa administração, tanto quem está na gestão pública, quem está dentro da academia, porque, com certeza, esse momento da pandemia, daqui a pouco vai virar tese, vai virar dissertação, as várias situações que a gente tem promovido e tem vivenciado, isso vai ser objeto de estudo, a academia vai abrir, não é, esse cenário de análise, mas nesse momento exato, eu acho que conjugar essas expressões para quem está na gestão pública e para quem está na academia é muito importante, porque esperam de nós, educadores, artistas, gestores, nós que vivemos entre o mundo da cultura e o mundo da educação, mais generosidade, mais humildade e mais empatia.
A gente precisa muito viver esse exercício. E a lei Aldir Blanc, eu acredito que tem nos motivado para isso, tem nos chamado, né? Numa das reuniões que eu tenho participado, e eu vou fazer uma fala aqui que eu vou me esforçar para não chorar, porque eu ando muito chorona, né? No final do curso do SESC, que eu tive a satisfação de ser uma das professoras, integrar o corpo docente, eu fiquei muito tocada com uma aluna, naquela dinâmica que eles fizeram, diálogos culturais, né? E tinham salas divididas, e aí caiu na minha sala uma aluna com Covid, 42 graus de febre, mas ela não queria deixar de participar da aula. Ela falava com dificuldade, você via que ela respirava com dificuldade, e ela insistindo em estar ali. Aquilo gerou para a gente uma preocupação enorme. E ela, no final, ela registrou que ela não podia deixar de estar no curso, porque ela tinha condições de estar fazendo o curso, ela não precisava do dinheiro da Lei Aldir Blanc, porque ela tinha casa, tinha comida, mas ela tinha uma preocupação muito grande com os artistas que estavam sem dinheiro, e ela queria aprender para passar para os artistas da cidade dela, para que eles pudessem se apropriar daquele mecanismo. Gente, aquilo foi de uma generosidade, aquilo foi de uma empatia que foi impressionante, sabe? Alguém de cama, com mais de 40 graus de febre, com Covid, que é essa incerteza toda, uns atravessam 15 dias e saem ilesos, outros não resistem 3 dias ao Covid, né? E aquilo me tocou profundamente. E poucas horas antes eu tinha recebido um zap de uma amiga muito querida, uma escultora, que tinha vendido o seu torno para pagar a conta, né? Eu vinha falando com ela, espera um pouco e tal, ela não queria aceitar dinheiro, muito orgulhosa, me coloquei à disposição para ajudar, ela não queria, né? Então, juntar as duas situações, eu fiquei muito sensibilizada, e depois eu fiz essa autoavaliação comigo, né? Porque eu fiquei depois um pouco embaraçada, não tinha que ter chorado, atrapalhei o final da aula, mas depois eu avaliei que não, que bom que a gente se Não, sensibiliza. a emoção tem que aflorar nesses momentos, porque é um momento autêntico, um momento de troca mesmo, né, de você estar se doando ali naquele momento para resolver um problema coletivo. Isso. Né? O Duda registrou hoje meu papel na Secretaria de Cultura do município. Eu estou cedida, eu sou servidora do Estado e estou à disposição agora da Prefeitura do Rio. E a gente vai conversar com o procurador, vai conversar com os órgãos de fiscalização da Prefeitura para explicar a lei, para falar que a gente precisa de tempo, recorde. E a gente faz aquela fala e lida com aquela burocracia, e a gente precisa sensibilizar aquelas pessoas do nosso papel e da nossa tarefa nesse momento. Então, você tem a burocracia para vencer, que não é pouca, ela é pesadíssima. Né? Prazos para cumprir. Prazos para cumprir, um rito gigantesco, mas ainda assim a gente tem que equilibrar isso com a nossa condição de cidadão, com a nossa condição doadora, porque a pauta da Lei Aldir Blanc, ela é para todo mundo uma tarefa de cidadania, né? Então, eu acredito muito nesse abraço aqui de boa noite, que eu deixo para os colegas, para quem é da área da arte, da cultura e da educação, que a gente possa aprender nesse momento da pandemia e com que a Lei Aldir Blanc está nos promovendo a lidar com mais generosidade, com mais empatia e com mais humildade. Porque eu acho que assim a gente vai cumprir uma tarefa cidadã de modo mais inteiro. Professor, assim, a gente já caminhando para o fechamento mesmo. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente também da relação desse momento totalmente tecnológico como educador e também sendo uma pessoa da área da computação, da informática, que já lidava com essa questão, principalmente com os instrumentos, né, com os formatos que a gente tem lidado, e depois as suas despedidas. Tá, joia. Eu acho bom, eu fui coordenador do setor de ensino à distância no Paraná antes de vir para cá.
e, de fato, esse novo normal é porque as pessoas não estavam preparadas e não estão preparadas por toda essa imersão tecnológica e toda essa realidade. Eu acho que a nossa fala ela foi muito direcionada àquelas pessoas que atuam diretamente com a cultura, incentivando visibilidade e coisas desse tipo, mas eu acho que é importante a gente comentar também sobre aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas à cultura e à educação, mas que, através de um simples gesto de acompanhar, de comentar, de divulgar, de compartilhar uma postagem de uma banda local, de um grupo local, a gente conhece várias pessoas, motoristas da universidade, que são músicos, professores que tocam, que dançam, que cantam. A gente conhece essas manifestações e a gente, às vezes, por um descuido e por uma pressa da vida, a gente acaba deixando de valorizar e de ajudar nessa visibilidade. Então, mais do que essas 3 palavras, eu acho que é interessante a gente, claro, ter essas 3 palavras, palavras que a Cleise comentou, mas eu acho que é muito legítimo, Cleise, quando você chora no final de uma aula, porque existe uma palavra que, para mim, é fundamental, que é humanidade. É você se colocar no lugar do outro e entender as dificuldades do outro, entender o ambiente do outro e como você pode contribuir, mesmo com algo de tão difícil acesso, de tão difícil alcance. Eu adoraria ajudar um monte de gente. Só que como que a gente alcança? Através do TEC, a gente conseguiu acabar de criar um clube TEC, que nada mais é do que um espaço onde os professores, onde a nossa proposta é que os professores se apresentem as dificuldades e inquietações, e juntos a gente tente, de uma forma colaborativa, achar um caminho, achar alternativas. Porque, no final das contas, uma questão que a pandemia nos mostra muito é o nosso problema de saúde. A gente precisa cada vez mais cuidar da nossa saúde, e cuidar da nossa saúde é exatamente parar de ficar guardando sentimento. Se a gente demonstra o sentimento ao próximo, se a gente se coloca como um ombro amigo, às vezes é exatamente disso que as pessoas estão precisando. É de um tempo, é de um ombro amigo, é de uma oportunidade de conversar. E como que uma pessoa, por exemplo, de circo está sobrevivendo? Como que um artesão está sobrevivendo? Como que aquele que sobrevive do turismo local? Não estou falando de grandes redes, estou falando do turismo local, das pessoas que são próximas a algum hotel. Então, eu acho que são gestos bem simples e bem pontuais que que eu gostaria muito de deixar isso como mensagem para todos, para que a gente reflita cada vez mais às vezes a gente está fazendo um pouco, mas esse pouco está sendo uma mudança de vida das pessoas em volta e está sendo uma mudança de vida para a gente. A alegria que no final do trabalho do Duda a gente vê por ter alcançado mais de 230 pessoas, é algo que, claro, a nossa proposta era alcançar muito mais. Olha o tamanho do impacto em 2 anos, com recurso próprio. Então, a minha mensagem final é, por favor, vocês que são da cultura e da economia criativa, por favor, se mostrem cada vez mais. Se vocês precisarem de alguma coisa de tecnologia, chama a gente. A gente ajuda. Tem um monte de aluno, tem um monte de gente que pode ajudar. E você que gosta de alguma coisa de cultura, por favor, dê visibilidade, mostre, ajude a ampliar, porque é algo que é pouco, mas é algo que com certeza faz uma diferença absurda na vida de muita gente. Com certeza. Professor, obrigado imensamente a sua participação. O Cleise, assim, como você disse, a gente é tomado pela emoção. Eu acho um pouco cedo a gente prever, mas eu queria que você, além dessa tríade que você nos deixou, que você talvez tentássemos assim, traduzir o legado que Aldir Blanc vai deixar para nós depois dessa pandemia, que envolve 3 questões fundamentais: educação, cultura, saúde. Eu não sei se hoje eu tenho elementos assim para deixar, né, já de pronto, porque eu, como te disse, avaliei essas 3 situações, essas 3 emoções, né, e patamares.
Mas eu acredito que daqui para frente, sem querer fazer uma fala clichê, tudo vai ser diferente, né? Porque, como o professor Daniel colocou, nós estamos revendo nossos hábitos alimentares, nós estamos revendo nossos hábitos mínimos de saúde, não é? A pandemia não vai terminar rápido, até que se estabeleça uma vacina, nós ainda vamos ter um regramento social para ser adotado, isso não vai ser modificado facilmente, né? E se tem uma coisa que eu acho que a pandemia vai trazer para a gente, e a lei Aldir Blanc, né? Porque ela é fruto da pandemia, né? Eu acho E tem o que nome é de um de músico, um de uma pessoa de expressão carioca que morreu que de foi Covid. cometido pela Covid. Então, uma grande homenagem, foi uma ideia da Jandira Fegali, de um carinho tremendo, né? Então, a Aldir Blanc é fruto da pandemia, e nós vamos ter aí pela frente alguns códigos de comportamento para administrar, e a cultura vai ter um papel muito grande nessa mudança de comportamento, de novos hábitos, né? Então, eu acho que os laços estabelecidos a partir da pandemia e de tudo que a Lei Aldir Blanc está nos promovendo, já é um resultado. Eu já vislumbro como uma cena que vai perdurar daqui para frente, né? O professor Daniel fala aí do projeto dele, da ação dele tecnológica. Olha o tamanho da tecnologia nesse momento, né? Como que a gente tem se valido das várias alternativas e ferramentas de tecnologia. E como que isso, apesar de tecnológico, que é uma máquina, é frio, é distante, mas como isso tem aproximado tantas pessoas? Como isso tem estabelecido soluções? O Duda falou no início da convocação da Secretaria de Estado para as conferências, para as eleições do Conselho, modalidade virtual, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se viu distante, por encanto e quase que por milagre, a gente se reaproximou, a gente estabeleceu liga. Então, eu acho que isso é uma situação que deve perdurar. A gente tem muito que aprender com esse comportamento novo, né? Acho que está havendo uma mudança nas nossas avaliações pessoais e em grupo daquilo que é prioritário, daquilo que importa, daquilo que é essencial. Então, acredito que a cultura, nesse aspecto, vai ter um tamanho muito grande, né? E uma coisa que me chamou a atenção, já terminando, foi uma coisa simples, mas que coisa fantástica, né? Porque se tem muito agora, por conta da pandemia, as pessoas não estão frequentando restaurante e tal, você pede a comida, você pede o lanche, telefona, pede pelo aplicativo de celular, né? Uhum. E chega lá o seu pacotinho com o lanche ou com a comida. E aí você vê as pessoas que estão te promovendo lá o abastecimento daquele lanche, daquela comida, te mandando recadinhos escritos à mão. Aquilo foi de uma singeleza, e eu vi a menina falando isso. Por que escrever à mão 30, 40, 50 entregas? Porque escrito à mão fica mais carinhoso, fica mais próximo. Mais humano. Mais humano. A jornalista perguntou, mas você não devia ter feito uma xerox, imprimia, e pá, se não, eu escrevo à mão todos eles, porque quem lê vai se sentir abraçado. Olha que coisa bacana, né? Então, acho que a pandemia está promovendo muitos encontros, apesar do distanciamento. Muitas lições junto com a catástrofe que ela tem sido. Olha o Brasil aí com mais de 100 mil mortes. Isso é um número gigantesco, né? É muito grave, e o que vem pela frente que a gente ainda não sabe, mas como que isso tudo tem mexido com os nossos valores a ponto de estabelecer prioridades e saber o que importa. E nessa toada, a cultura importa, a cultura foi reconhecida nacionalmente com essa lei Aldir Blanc, e a gente tem muito que abraçar a Aldir Blanc. Eu tenho dito que é o inverso, não é a lei Aldir Blanc que está abraçando o artista. Nós, artistas, nós, pessoas que estamos abraçando a lei Aldir Blanc, porque ela está trazendo muitas lições. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, né?
dispor dos seus tempos para que a gente pudesse estabelecer esse bate-papo. E a Cleise, que é uma pessoa que sempre teve um carinho muito grande pelo Noroeste Fluminense, né? E o professor Daniel também, que veio de Minas, estudou em São Paulo, no Sul, e se estabeleceu aqui no Noroeste Fluminense. Então, muito obrigado a vocês, uma boa noite, e em breve que a gente tenha pelo menos mais disponibilidade de um tempinho de bater papo e fazer essas análises e esses entendimentos. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, estejam à vontade para a gente já se despedindo. Eu quero te agradecer, Duda, te agradecer e parabenizar, porque eu tenho muita satisfação de ter descoberto você nesses últimos anos, a liderança que você é na sua região, a dedicação com que você sempre manteve o seu papel como conselheiro de Estado de Cultura. Eu lembro que o Duda pegava carona, meia-noite, 11 horas da manhã, para estar no Rio, na capital, cedo, e quando não tinha ônibus, ele arranjava carona até em ambulância. Eu lembro muito disso, e inclusive com gasto pessoal, porque conselheiro não recebe dinheiro, então ele tinha que se virar nos 30 para o seu lanche, para o seu almoço, para a sua hospedagem, né? Então, são essas atitudes doadoras que ficam muito marcantes, e sempre muito sério, sempre querendo situar Noroeste em tudo, né? E isso é muito bacana. Isso é muito bonito e fica para sempre, não se esquece. Então, você tem meu carinho, meu respeito e minha admiração. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí. Então, minha palavra é só agradecer pela abertura e pelo acolhimento. Em geral, a gente tem certas ressalvas com quem é de uma outra área e pelo contrário, eu só tenho recebido acolhimento e abertura para a gente trocar, porque no final das contas a tecnologia não é nem a solução, nem o principal problema, a gente precisa encaixar ela no lugar certo. E a partir do momento que a gente encaixa, ela pode dar frutos bons. É assim que eu vejo e agradeço demais pela abertura de vocês para deixar que eu aprenda muito mais do que eu ajude com as coisas da tecnologia. Muito obrigado. E Cleise, mais uma vez, grande abraço e parabéns pela pessoa e pela personalidade que você é e que você tem no meio da cultura. Eu tive na conferência estadual e a representatividade que você tem na comunidade em todos os níveis é algo que você precisa ser parabenizada sempre. Muito obrigado por ter separado um espaço para a gente conversar um pouco e para alcançar aqui o Noroeste bem de perto, porque o pessoal daqui certamente te conhece muito e gosta muito. Muito obrigado. Obrigado, Cleise eu que agradeço. Cleise nos mas tem muita gente junto na caminhada, ninguém faz nada sozinho. Sim. Se não tiver muita gente no coletivo, ele não se estabelece, né? Eu costumo dizer que eu sou uma catucadora, só isso. Pessoal, boa noite. Tá? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez. Espero sim. Espero não, eu tenho certeza que a gente deixou aí boas análises, bons entendimentos, boas informações, registrando esse momento que a gente está vivendo tão difícil e facilitado, né, através da educação, da cultura e da rede. Um beijo enorme, obrigado. Tchau. Um abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada.